Muito bem, esse é Oriente. A gente está falando sobre trauma, sobre relacionamento dentro da família, sobre essa pérola preciosa, essa pedra de toque que a gente às vezes desdenha e depois fica com grandes dificuldades. O doutor Hipólito, existe talvez aí uma consequência, talvez até difícil para muitas famílias, né? Que nem percebe que o filho já tem uma lacuna não correspondida, já tem algum, eu já vou chamar de trauma, e depois ainda começa a forçar em cima dele, por ele não corresponder em algo que ele já é frustrado, potencializando a frustração. Pode acontecer? Acontece, sim. Acontece. Aí é bem característico, vocês que são pais vão sempre identificar isso e vão dizer para os seus familiares, eu não sei o que ele tem, né? Eu dou tudo para ele e ele está infeliz. Quer dizer, a pessoa não entra no contexto, o que é que está acontecendo? Então isso é a potencialização, que eles dizem, né, na terapia, meus pais não me entendem, embora tenha um diálogo, mas não se entende porque não se fazem ouvir, né, em algumas situações. Ou às vezes se fazem ouvir excessivamente, né? É muito mais fácil você ser um pai que dá tudo. O que você quer? Eu te dou isso, te dou... não dou amor, não dou carinho, porque não tem tempo, né? Isso acontece também, principalmente na classe média, né? Média alta. Essa cobrança diária. Eu creio que a gente já pode chamar a atenção um pouquinho também de outras classes. Porque quando se fala isso, a gente sempre tem uma ideia de alguém que tem poder aquisitivo, condições financeiras boas. Uhum. Mas, na verdade, assim, eu gostaria até de fazer uma colocação assim. Não é nem o dar coisas, mas é eu ter uma maneira de dar uma compensada rápida para eu ter uma escapatória. Isso. Verdade. Então eu posso compensar de outras formas. Pode. Eu posso botar mais na TV, vai lá para o computador, vai lá, você quer ficar para o seu amigo, fica lá. Eu posso me ver livre daquela exigência. Isso. Dá um celular de última geração. Deixa ele ali, mesmo eu tendo uma condição financeira mais baixa. Também. Não é verdade? É verdade. Porque a questão aí é que os pais, muitas vezes, estão querendo se ver livre daquela... Desculpa falar assim, gente, aquela apurrinhação momentânea. Sim, eu citei a questão classe média alta só como parâmetro. Não, agora, mas isso eu acho bom a gente falar, porque... Acontece porque... Eu mesmo, quando escuto, doutor, eu fico sempre com essa... Mas tem gente que desculpa falar assim, é pobre e faz a mesma coisa. Faz. Então porque, é bom chamar a atenção, sim, né, mas padre? não mede o sacrifício, entende? Prefere comprar o celular de última geração para o filho, dividir em N pagamentos, e acha que com isso está compensando o afeto e o carinho. Não está. Está se tornando um filho exigente. E a gente colocando bem concretamente nessa hora. Porque parece que afeto, um troço sofisticado, até o senhor falou, né? É difícil da gente definir, mas bem nessa hora. Que o filho está exigindo algo, pedindo algo, sendo uma pessoa até impertinente, e o pai ou a mãe estão ali cansados e querendo se sair daquela situação, se ver livre. O dar afeto nessa hora, por exemplo, não seria oportuno ele parar, sentar, ir mais fundo com o filho e ouvir? Seria. Não seria uma forma de afeto? Claro. Né? Veja bem, que na nossa cultura parece-me que se associa muito o afeto com o objeto material, né? Então, nós temos que trabalhar isso. Objeto material é uma coisa, um celular, um carro, seja lá o que for, entende? Né? Assim, é uma coisa. A outra é o afeto. É que, às vezes, é um vício de linguagem, não só pais, mesmo no relacionamento de casal, coloca, eu gosto tanto de você que eu fiz um sacrifício para te dar X. Não é por aí. Isso Exato. Olha, Laércio, eu tenho como hábito, aos domingos, na parte da tarde, de passar algumas horas na cadeia, a contato com centenas, quase sempre moços, jovens. Uma pergunta que a gente nunca faz, mas que já saberia a resposta, né?
por que você está aqui? A resposta seria para um desentendimento com a minha família. Isto é, o jovem de hoje que vive com os seus ideais e que percebe que os pais não têm condições, às vezes, de satisfazer, entrando exatamente na sua colocação, procura uma satisfação paralela, que nem sempre dá certo, inclusive. E lá dentro, depois, vivem amargurados, não digo somente tristes ou abatidos, mas não constroem outros ideais. Vejo com muita frequência o ócio lá dentro, o jovem que passa o seu dia na tatuagem, cigarro e baralho nas mãos, mulheres peladas na parede da cela, sem nenhuma formação, sem nenhuma construção de ideais. A gente se questiona quando esta pessoa vai sair de lá, que ambiente vai encontrar. Se lá dentro vive um trauma, quando ele sai, viverá o mais pior ainda, até da rejeição da mesma sociedade. É isso porque é muito importante fazer até um pouco assim um debate, um estudo, apresentar aos responsáveis da formação humana ideais verdadeiros, uma educação que não somente deve ser baseada no computador da última moda que está saindo agora, né? Ou numa roupa diferente, ou num carro esportivo. Não, não devemos pensar para um pai que faz até enormes sacrifícios, porque não tem condições para proporcionar o computador de última geração para o seu filho. Cuidado, porque é um erro este aqui, não é uma ajuda que se dá, não é uma satisfação, porque isso significa quase que libertar-se dos filhos e tornar-se escravo do filho, o que não deve acontecer. É isso mesmo. Se liberta emocionalmente e depois se torna escravo financeiramente. Reverte a situação. Por isso, muito cuidado nisso. Nós vamos para o VT falando sobre os traumas e a gente volta já já. Vamos lá. Carros daqui, carros dali, uma centena deles. O trânsito muitas vezes é cruel e dirigir chega a ser um mal necessário. Mas e quando esse ato se torna uma fobia? Nervosismo, desespero, falta de ar. Essas são algumas das características que algumas pessoas sentem quando têm medo de dirigir. Segundo a Associação de Medicina no Trânsito, cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem deste mal. Destes, 75% são mulheres. A mulher é mais ansiosa, o medo é um transtorno ansioso. A mulher é mais ansiosa do que o homem. O medo causa desconforto e sofrimento. Mônica entrava em pânico toda vez que pensava em dirigir. Batedeira, muito trêmula, sudorese, muito desagradável a sensação que eu tenho. Para a psicóloga especializada em comportamento do motorista, dirigir não é um aprendizado fácil e os medos são diversos. O maior medo é o medo de errar, o medo de passar vergonha, o medo de não dar conta, o medo de tomar uma buzinada, o medo de ser xingada. É um medo bem mais psicológico. Para superar esses medos, nada melhor que enfrentá-los. É importante que cada vez que eles venham aqui, eles vão, uma vez, fazer exposição ao vivo e aí eles vêm cuidar da parte emocional aqui. Então, todas elas, essa semana, foram para o carro. E agora elas vão se encontrar aqui para falar como foi essa experiência. Hoje, Mônica sente mais segurança na direção e não vê a hora de dirigir sozinha o próprio carro. Nós vamos, depois da Avenida Brasil, nós vamos descer a próxima direita, ok? Na casa da minha tia, das minhas amigas, levar minha filha na escola, buscar minha filha na escola, sabe assim, é o meu grito de liberdade. Regina já perdeu o medo e para ela nada melhor que conquistar essa liberdade. Eu não sou nada sem o carro.
Eu vou para tudo quanto é lugar, no carro eu saio, eu dirijo à noite, nada me impede. Tá aí uma das consequências, a gente pode ter consequências em áreas que a gente menos imagina, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. O medo, né, a fobia, né, a síndrome de pânico, cada uma tem características, cada uma dessas situações tem características. Aí medo de falar em público, isso, medo de autoridade. De autoridade, medo de dirigir. Medo de se expressar, então, medo de dar alguma coisa. A gente desconfia de todo mundo, né? Não pode dar nenhuma informação minha, nenhum sentimento meu. Né? A gente começa a ter até nos relacionamentos. Lógico. Agora, o que é muito importante você identificar se o medo tem uma correspondência direta com aquela situação ou não. No caso aí que apareceu, por exemplo, medo de dirigir, né? Então a pessoa quer dirigir e tem medo, essa é uma questão. Mas como a psicóloga falou, é vergonha, é isso. Então o medo ali não é necessariamente só de dirigir. Exato. É o medo geral de se colocar como pessoa, é o medo geral de se expor em falar em público. Eu não fui ouvido, eu não consigo falar, eu agora já não consigo me expor, e quando eu vou dirigir é uma exposição. Sim, e eu tenho medo do julgamento dos outros. Olha que interessante. Né? E principalmente... Está tudo intrinsecamente ligado. E às vezes isso tem a ver com o casal. Entende? Casal onde um dos parceiros é extremamente exigente, cria todo esse complexo, se é que a gente pode chamar de complexo de inferioridade, essa insegurança. E a pessoa não se sente capaz de resolver as coisas por si só. Ela consulta pai, mãe, isso, etc. e tal, e aí ela perde a própria referência. Mas como eu sou, eu quero fazer isso ou não quero? É o medo de não agradar as pessoas, né? E aí a gente pode colocar aqui a fé, porque não é querendo encaixar nem forçando. Porque, por exemplo, a própria oração é uma forma de terapia. Sim. Não é? Sem dúvida. É uma forma de eu colocar para fora todos os pedregulhos que estão ali. Sem dúvida. E, claro, nós cremos na graça de Deus, a ação também de Deus em resposta. Mas, independente da ação de Deus, o próprio fato da pessoa, se ela não consegue se abrir com alguém, ela começar numa alternativa sozinha com Deus, um passo crescente de cada vez mais ir se abrindo e uma descoberta, o próprio caminho dela vai ser benéfico, né, padre? Esta é uma terapia que eu aconselharia para todos. Seja para a pessoa que vive uma vida, uma jornada dinâmica, cheia de atividade de serviço, como também para aquela pessoa que vive o seu dia a dia dentro de uma cama, porque depende 100% dos outros. O diálogo com Deus é fundamental para viver o nosso dia a dia bem. É interessante que quanto mais nós dialogamos com Deus, nós descobrimos que até as coisas mais simples e rotineiras do nosso dia a dia se tornam um instrumento para aumentar este diálogo com Deus. Gostaria, não eu, mas estar aqui no meu lugar, Santa Teresina do Menino Jesus, que mesmo nunca tendo saído daquelas 4 paredes do Carmelo, da cidade de Lisieux, na França, e faleceu somente com 24 anos de idade, quando à noite ela se retirava na sua cela para o merecido descanso noturno, ela fazia este tipo de oração. Meu Senhor, eu estou cansada, eu preciso dormir e vou dormir já, agora mesmo. Mas toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu ofereço como um ato de amor para você. É aí que nós temos uma aula, entre aspas. Esta jovem é considerada doutora pela igreja, ganhou o título de doutora, porque ela conseguiu valorizar até as coisas mais rotineiras
para nunca perder o diálogo com Deus. Quando chegava no refeitório, uma oração algo parecida. Meu Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, quero que seja um gesto de amor. Coisa que nós fazemos. Isto é, o homem foi criado por Deus para nunca ser uma ilha, certo, cercado pela água, mas pelo contrário, numa vida de comunidade, ou familiar, ou religiosa, sempre contato com outras pessoas. Ed é importante preencher o nosso momento que vivemos com esta sublimidade e com esta alegria de estar sempre dialogando com Deus. Então, porque eu falo isso devido até todas essas restrições, medos, e a gente se fecha numa caixa, né? A gente entra numa casca igual um caramujo. Isso. A gente se fecha em si mesmo, a gente se esconde para não correr mais risco. Isso é natural, é um instinto de defesa, a gente já sofreu, então a gente se encolhe. Quem é o único que pode entrar aí no seu segredo? Quem é o único que é mais fácil de ser acessado? Quem é o mais acessível? Que você lá no seu individualismo, no seu particular, lá, talvez as coisas que você nem consiga falar com o seu esposo, você pode começar deixa eu colocar entre aspas, tá, gente? Me entenda bem, uma terapia com Deus. Não é por aí, doutor Hipólito, não é um caminho são dúvida, sem dúvida. Veja bem, a parte espiritual, se você vê a história do ser humano, você vê que ela sempre foi algo muito importante. E eu percebo nesse mundo atual que isso tem, de alguma forma, sendo colocado de lado. Eu acho recuperar essa parte espiritual é muito importante. Como você fazer uma reavaliação de seus princípios quando as coisas estão ruins. Por que é que eu estou com todos esses medos? Será que justamente porque a pessoa insiste em querer manter aquelas situações e aquilo causar nela um dano? Por exemplo, ela tem que rever alguns princípios, por exemplo, de custo operacional. A família, de alguma forma, alguém perdeu o emprego, porque hoje em dia se soma, né, o salário da família, e isso implica em ter que rever algum custo operacional. E nem sempre as pessoas estão disponíveis para rever. Então, assim, não, eu não vou deixar de fazer isso ou fazer aquilo. É aí que entra a questão emocional, o entendimento, vamos reavaliar. O importante é nós vivermos bem, vivermos unidos, e os medos vão-se embora, né? Você se sente amparado, você se sente capaz, você não se sente sozinho. Gostei disso, os medos vão-se embora. Sim, é mais ou menos o pai que perde o emprego e não conta para a família, né? Então ele... É o pior caminho que ele poderia tomar. Justamente porque ele quer preservar a esposa e os filhos. Mas ele mesmo tá vai criando implodir. Um problema, e ele vai explodir. Ele vai estourar. Vai explodir. Quer dizer, é uma situação tão pesada, pois é, mas que não é possível carregar sozinho. Sim, né? Ele tem que distribuir isso, ele tem que compartilhar isso com a família, ele tem que compartilhar com os amigos, com a igreja, com todos que possam auxiliá-lo. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Né? Até nessa hora do desemprego, da situação, o Pai do céu pode ser o mais próximo, né, Pai? Olha que Jesus, quando ensinou esta oração, acertou plenamente a condição humana. São 7 pedidos. Alguns serão espirituais, depois entra também na parte prática, como este aqui, e também na parte do perdão, que merece um grande destaque. Deus sabe que nós não podemos viver sem o alimento, o pão de cada dia. E por isso, nós, no nosso diálogo, nos abrimos com Ele. E é aí que nós sentimos muito mais a necessidade de nos apegar a um Deus, qualquer que seja o nosso status de vida profissional. Porque somente com esta presença dele, nós nos sentimos plenamente realizados e amparados por Ele.
acenamos ao outro bloco, a palavra sacrifício que existe na vida de todos, também de quem não tem família. Mas quando se faz qualquer sacrifício com um espírito de agradar a Deus, logo nós recebemos uma recompensa que se torna um estímulo para continuar naquele caminho. Por quê? Porque notamos que não estamos nunca sozinhos. Por isso é fundamental na vida humana a presença deste algo superior que nos dirige. Muito bom. Isso. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que existe o Oriente, é por isso que existe a Rede Século XXI, é por isso que nos unimos para fazer essa obra. Você pode colaborar sendo um sócio e pode colaborar também através do Dica 21 adquirindo um CD. Por isso que eu tenho trazido os CDs aqui, porque quando você compra um CD, especialmente você adquire esse CD, você está ajudando a obra e levando um benefício. É isso que o padre está falando. Há uma reciprocidade. Sim. Você vai curtir, você vai rezar com as canções, você vai usufruir do produto, mas ao mesmo tempo também você está ajudando a obra. Adquira um CD, por que não? Né? Pelo telefone 19 3871 9600. 19 3871 9600 é uma maneira concretíssima de você ajudar a obra. Minha parte eu já fiz, eu gravei, compus, botei na mão da Século XXI, né? E você faz a sua parte, a Século XXI faz a parte dela, e assim acontece esse momento que a gente pode ir tão fundo em pérolas tão preciosas. Maravilha! Esse é o Oriente. Aí a gente vai para o intervalo, voltamos já já para as considerações finais.